Você tem confiado que Deus é o seu ajudador? Uma das formas de nós verificarmos isso é quando passamos a louvar a Deus diante de qualquer circunstância, mesmo que elas sejam difíceis. Mas aí nós encontramos dois obstáculos. Primeiro é que nós estamos acostumados a somente agradecer a Deus ou louvar a Deus quando coisas boas acontecem. Essa é uma dificuldade que enfrentamos. A outra dificuldade que enfrentamos, muitas das vezes, é o conhecimento muito superficial de Deus. E esse conhecimento, tanto por meio das Escrituras, quanto a comunhão com Ele, às vezes é fraco. E isso nos leva, então, a não estar louvando a Deus sempre, em qualquer circunstância. É por isso que esse salmo aí, irmãos, o salmo de número 146, vai nos ensinar isso, que devemos louvar a Deus sempre, constantemente. Olha como ele diz o verso 1 e 2, salmo de número 146. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Senhor Deus Pai, obrigado pela Tua palavra. Nos ajude nesse instante a entendê-la. Que nós possamos, ó Deus, nos fortalecer. Aprendendo nessa noite, ó Pai amado, que é necessário louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Que o propósito da nossa vida é o Teu louvor. Nos ajude, mesmo diante de desafios grandes, a continuarmos adorando o Senhor. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo nós oramos a Ti. Amém. Em Deus nós podemos confiar absolutamente e por isso podemos louvá-lo sempre. A partir desse salmo aqui, o salmo 146, até o último salmo, nós vamos ver salmos que começam com uma palavra de louvor ou uma frase e terminam também com uma palavra de louvor ou uma frase. Nestes salmos aqui não é possível nós conhecermos os autores, nem as circunstâncias em que esses salmos foram escritos, mas a gente pode pensar em algumas possibilidades neste salmo. Estes salmos aqui têm uma marca muito interessante, que se compara às vezes com as nossas vidas, a nossa vida diante do Senhor. Como é, né? É que às vezes nós passamos certos desafios, mas no trilhar da nossa jornada, sempre vamos nos deparar com o quê? Com uma vida de bênçãos e uma vida na eternidade com Deus, sem os desafios desta vida presente aqui. Então o Salmo, eles apresentam isso, que no final das contas, nós sempre seremos abençoados e as coisas caminharão na vontade do Senhor. Este Salmo 146 levou à produção de muitos hinos em alemão e em inglês. E Isaac Watts escreveu muitos versos a respeito deste salmo. Ele nos ensina a louvarmos a Deus em qualquer condição, em qualquer tempo. Sabe por quê? Porque sempre existirão motivos para louvarmos ao Senhor. Então, primeiro, irmãos, louve a Deus. Ele fala isso no verso 1 e 2. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Esse louvor aqui ele mostra que deve ser um louvor profundo. Ele fala que a minha alma deve louvar ao Senhor. Todos somos chamados a louvar, mas só quem tem uma ligação com Deus e o conhece, pode de fato louvar do fundo da sua alma. O louvor profundo, irmãos, é resultado de entendimento, é resultado de entender o que Deus significa para mim. Quando eu compreendo isso, eu posso louvá-lo profundamente, do fundo da minha alma. E o louvor que é do fundo da alma é um louvor que vem como um meio de gratidão, como forma de gratidão. Porque isso inibe que eu me queixe diante das situações, mas que eu seja grato ao Senhor.
Louvar a Deus de maneira profunda e ser grato é resultado também de alguém que confia em Deus. Quando eu confio em Deus, mesmo que as circunstâncias difíceis, ainda assim vou louvá-lo. E eu vou louvar do fundo da minha alma. E aí no verso 2, ele vai dizer que esse louvor deve ser um louvor contínuo, um louvor por toda a vida. Ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Sabe o que esse verso me ensina aqui, irmãos? Que louvar a Deus não deve ser motivado por uma situação de bênção que eu recebi, mas deve haver em mim uma decisão de louvar a Deus por toda a minha vida, independente do que acontecer. Então ele diz: eu louvo a Deus, eu decido isso, louvar durante toda a minha vida. Enquanto eu viver, eu estarei louvando a Deus. O salmista sabe, irmãos, que nós vamos passar momentos difíceis, enfrentar dor, luto, sofrimento, mas ele diz: mesmo assim, eu decido louvar a Deus, sempre, em todo o tempo, em qualquer época da minha vida, eu vou continuar louvando a Deus. De fato, o salmista aqui faz um voto de louvar a Deus, pois ele crê, irmãos, que Deus está cuidando de tudo, e por isso ele pode louvar a Deus. Louvar a Deus não deve ser algo que advém do que eu estou sentindo, mas da decisão de saber que Deus está cuidando de cada um de nós. Meu amado irmão, louve a Deus. Louve a Deus como o salmista nos ensinou aqui, independente das circunstâncias. Louvar a Deus deve ser o louvor do profundo do nosso coração. Louvá-lo por toda a nossa existência. Esse deve ser a nossa atitude diante do Senhor. Louve a Deus, não motivado por bênçãos, mas pelo que o Senhor é. O que tem levado você a louvar a Deus? Nós devemos decidir louvar ao Senhor. Decida louvar a Deus por toda a sua vida. Quando as dificuldades aparecerem, louve a Deus. Continue adorando o Senhor. Este salmo nos ensina isso. Também, irmãos, esse salmo nos ensina uma outra atitude, é que não devemos confiar nos homens, no sentido de confiar a vida a eles, depender deles, mas confiar no Eterno. Olha o verso 3 e 4, ele diz: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Perceba aqui que ele vai mostrar razões por que eu não devo depositar a minha vida, a minha confiança nos homens. Ele diz: não confieis em príncipes. Sabe o que isso significa aqui, irmãos? Que às vezes a gente está confiando em pessoas que têm posição, em governantes, em alguém que pode de alguma forma me ajudar. E aí eu acabo que confio a vida, dependo daquela pessoa. Diz: olha, não faça isso. Não confies em pessoas que têm posição, que aqui são os príncipes, e nem em filho dos homens. Então a minha confiança primária, embora Deus possa usar pessoas, possa usar o governo, possa usar pessoas de posse, mas a minha confiança primária é em Deus, porque é em Deus que eu dependo. E ele vai explicar isso, ele diz no final do verso 3, não confies em príncipes, nem no filho dos homens, em quem não há salvação, né? Então, por que eu não devo confiar nos homens? Porque eles não podem me livrar. Há circunstâncias que os homens nada podem fazer por mim, mas Deus pode. Então ele diz: não deposite a sua confiança nos homens, porque eles não podem livrar. Há circunstâncias que eles não podem fazer nada. Mas também ele coloca uma outra razão aí, irmãos. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Sabe por que também eu não posso confiar no homem? Porque eles são passageiros. Os homens, diz aí o texto, que eles são pó, e ao pó vão tornar. Então hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. A vida é breve, é como um sopro, é como uma neblina que aparece e logo se desaparece.
Então, eu não confio nos homens porque eles são passageiros. E eles não têm um controle do tempo, das circunstâncias. A vida é breve. Então, por isso eu não devo confiar no homem, mas naquele que é eterno, no nosso Deus. E a última razão que ele coloca aí, porque eu não devo confiar no homem, mas no eterno, no nosso Deus, é porque os homens morrem. Diz aí o final do verso 4. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Aqui, irmãos, ele vai mostrar que não somente o homem volta ao pó, mas os seus próprios planos morrem também. Quando ele fala os seus desígnios. Então imagine que eu confiei em alguém que prometeu algo para mim. Essa pessoa morreu. Aquele plano que ela tinha para mim também acabou. Né? Então ele diz, não confie neles, porque eles morrem. E juntamente com eles, as suas promessas e os seus planos. É por isso que eu não devo confiar a minha vida, depender do homem, mas do Senhor nosso Deus. Você vê hoje, irmãos, há uma disputa, né? Nas redes sociais, as pessoas estão disputando por conta de políticos. É certo que Deus usa, né, o governo, tudo mais. Mas as nossas vidas dependem primariamente do Senhor. Dependemos de Deus para tudo. Então eu não posso depositar a confiança da minha vida nas mãos das pessoas, nas mãos dos governos, mas confiar no Senhor. Porque o homem perece, os seus planos se acabam e eu não posso confiar neles. Eu devo confiar no Senhor, porque as promessas de Deus nunca se encerram. O seu cuidado nunca acaba. O nosso Deus é eterno, diferentemente do homem. Então confie em Deus. Busque ao Senhor. Dependa do Senhor. Embora Ele possa usar pessoas, possa usar o governo, mas nós dependemos de Deus. Isso não é espiritualizar. Isso é confiar e depender de Deus. É dele que dependemos de fato. Essa é a segunda atitude que o Salmo nos ensina. A terceira atitude que ele vai nos ensinar aqui, irmãos, o Salmo, está no verso de número 5. E diz aí, olha, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Notem aqui agora, irmãos, que ele vai dizer, não confie em homens, mas confie em Deus. E ele mostra o fato de confiar em Deus nos torna felizes. Ele diz, bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio. Então perceba aqui, irmãos, que feliz é aquela pessoa que confia em Deus, e não que confia no homem. E ele mostra por que isso, né? Primeiro porque Deus é o meu auxílio. Ele está sempre comigo. Ele pode estender as suas mãos e nos acudir. Ele está presente. Também eu confio e sou feliz na minha confiança em Deus, porque Ele é a minha esperança. Ele diz, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Então, Ele é o meu auxílio, Ele é a minha esperança. É por isso que eu sou feliz, porque Deus tem tudo o que eu preciso. Ele é tudo que eu preciso. Mas também eu me torno feliz por confiar nele, porque Ele é poderoso. Ele diz aí que Ele fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Então eu confio em Deus, por quê? Porque Ele é poderoso. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele criou a minha vida e Ele está nos conduzindo. Então eu confio nele porque Ele é meu auxílio, porque Ele é minha esperança, porque Ele é poderoso. Mas também, irmãos, olha o final do verso 6. E mantém para sempre a sua fidelidade. Irmãos, eu confio nesse Deus porque Ele é fiel. E Ele é fiel àquilo que Ele é. Ele é perfeito. A fidelidade de Deus, mas não depende de mim. Depende do caráter do Senhor. Significa dizer, então, que Ele sempre estará cuidando de nós. Porque eu sou falho às vezes. Se depender de mim, das minhas atitudes para Deus cuidar de mim, então estaremos perdidos. Mas aí eu lembro, e o texto fala isso, que Ele é fiel. Então eu confio no Senhor. E aí ele continua o verso de número 7.
que faz justiça aos oprimidos. Esse Deus, eu confio nele porque ele é o quê? Justo. Ele acode aqueles que são oprimidos. E ele também é supridor, diz aí, dá pão aos que têm fome. Então, note aqui, irmãos, o nosso Deus supre, o nosso Deus é justo, o nosso Deus é fiel, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é a nossa esperança, o nosso Deus é o nosso auxílio. Tudo isso o homem não pode ser para mim, mas Deus o é para mim e para você. Então a minha confiança deve estar depositada nele. É isso que me torna alguém feliz, bem-aventurado, como diz o verso de número 5, porque eu posso confiar nesse Deus que é tudo para mim. Meu amado irmão, confie em Deus. Ele é o seu auxílio. Ele está cuidando de você e de mim. Ele está conduzindo cada um de nós. Eu preciso confiar em Deus, porque Ele é o tudo e tem tudo que eu preciso. E aí eu termino, irmãos, o verso vai nos ensinar aqui que além de louvar a Deus sempre, além de eu não confiar no homem, mas confiar no Eterno, confiar em Deus porque Ele é meu auxílio, minha esperança, poderoso, é fiel, é justo, é supridor, mas também eu devo conhecer esse Deus. Olha como Ele vai falar no verso 7. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. Olha o que vai falar que Deus é. Ele liberta, Ele abre os olhos, Ele levanta, Ele ama, Ele guia, Ele ampara, Ele reina. Tudo isso diz respeito a quem Deus é. Eu devo conhecer esse Deus, porque tudo isso aqui é reflexo do caráter dos seus atributos. Todos os feitos de Deus é reflexo do que Ele é. Então é por isso, irmãos, que eu devo decidir confiar em Deus absolutamente. Continuar louvando a Ele em qualquer circunstância. Porque esse Deus é digno de louvor. Esse Deus não é como os homens que morrem, seus planos se acabam. Esse Deus é eterno. Ele é o meu auxílio, minha esperança, Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é supridor. E também eu devo conhecer esse Deus, porque Ele liberta os encarcerados, Ele abre os olhos aos cegos, Ele faz maravilhas. É nele que eu devo confiar. Que Deus nos abençoe e nos ajude, de fato, a louvá-lo sempre, a confiar nele de maneira absoluta. E o louvor profundo, o louvor incondicional por toda a nossa vida. Um louvor que o Senhor é digno. Senhor Deus, Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos ensina, ó Deus, a confiarmos em Ti de modo absoluto. A louvar ao Senhor em qualquer circunstância. Te adorar, ó Deus, por toda a nossa vida. Obrigado, Pai amado, porque de fato é isso. Nós não devemos confiar no homem, depender do homem, mas do Senhor. Embora o Senhor possa usar os homens, mas a nossa confiança está em Ti, porque o Senhor é a nossa esperança, o Senhor é fiel, é o nosso auxílio, o Senhor é supridor, o Senhor faz prodígios. Nos ajude a confiar no Senhor tão somente. Abençoe cada irmã que aqui está. Em nome de Cristo, nós oramos a Ti. Amém.